Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero refletir com vocês acerca de um tema que está ligado a um filósofo que eu estudei ao longo do meu mestrado, né, ao longo do meu mestrado em História da filosofia moderna, mais especificamente século XVII. Né. Eu gostaria de me ater a um tema que está presente neste filósofo, um conceito desenvolvido por ele, e contemporaneizá-lo, né? Estabelecer aqui uma reflexão que nos permita identificar, reconhecer o quanto que este filósofo, que viveu lá no século XVII, portanto, 4 séculos antes da gente, né? Estamos no século XXI, né? Esse filósofo viveu no século XVII. Entretanto, algumas de suas ideias, algumas de seus conceitos são extremamente atuais. E eu gostaria de me ater a um deles que nos ajuda a compreender melhor as coisas, melhor o mundo, ou pelo menos chegarmos naquilo que seria uma concepção, se não a ideal, mas pelo menos a concepção, o entendimento que mais se aproxima do entendimento ideal acerca do mundo. Eu vou falar sobre este conceito desenvolvido pelo filósofo Leibniz, que viveu lá no século XVII, e abstrair dele a sua atualidade, né, a sua contemporaneidade, né, o quanto que ele pode ser por nós contextualizado. Mas antes de falar sobre este tema, este conceito, eu queria te convidar a se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós nos propomos a levar até vocês um pouco de filosofia, um pouco de literatura, um pouco de física, né? As áreas com as quais temos não apenas formação acadêmica, mas também paixão, afinidade intelectual, né? Muito tempo de pesquisa, de leitura, né? Essas áreas são áreas que fazem parte de nossa pesquisa, de nossa leitura cotidiana, né? E eu compartilho com vocês aquilo que é fruto desses muitos anos de pesquisa, de estudo e de leitura. Portanto, você que sabe a importância da nossa proposta, né? A importância que o conhecimento tem para a vida dos indivíduos, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando esse espaço com outras pessoas, fazendo aí os seus comentários. Isso é bastante importante para o crescimento do nosso canal, para o crescimento do nosso espaço. Pois bem, como eu já havia dito, como eu já havia antecipado, eu gostaria de falar com vocês acerca de um conceito leibniziano, né, um conceito que está presente na filosofia de Leibniz, que propõe uma compreensão do mundo que seja uma compreensão ideal, uma compreensão mais acabada, uma compreensão mais completa, e o quanto que esta compreensão de mundo vai aproximar o indivíduo de Deus, porque Leibniz é um filósofo cristão, né? E Leibniz, portanto, parte do pressuposto bíblico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem pode se aproximar. Se aproximar aqui com muitas aspas, né? O homem pode se aproximar de Deus também
acerca de sua forma de compreender e de entender o mundo, ainda que esta forma seja limitada, todavia ela é crescente e permite o homem ter uma compreensão do mundo que se assemelha, pelo menos nos fundamentos, à compreensão que Deus, o Criador do mundo, tem acerca de sua criação. Mas para entendermos o quanto que este conceito que aproxima o indivíduo, que faz com que o indivíduo se aproxime da compreensão de Deus no mundo, nós precisamos entender, primeiramente, dois conceitos que são conceitos extremamente caros à filosofia de Leibniz, que são os conceitos da percepção e os conceitos da apercepção. Percepção de um lado e apercepção de outro. Esses dois conceitos são conceitos fundamentais para nós entendermos a noção de substância que aparece em Leibniz. Ora, o que seria a substância? Todo indivíduo, para Leibniz, todo homem, toda mulher, para Leibniz, é uma substância. E uma substância individual. Enquanto substância individual, este indivíduo, este sujeito, é capaz de representar o mundo a partir de uma perspectiva muito singular, a partir de uma perspectiva muito pessoal, muito parcial, muito limitada, porque essa percepção está ligada, porque essa representação está ligada à sua individualidade. Ora, enquanto substância individual, eu também represento, ou seja, eu também compreendo este mundo de forma bastante particular, bastante singular, porque, repito, sou uma substância individual, sou um ser único no universo enquanto individualidade, porque nenhum outro ser no universo é idêntico a mim. Vai sustentar Leibniz. E enquanto individualidade, enquanto singularidade, enquanto sujeito único, eu represento o mundo de forma extremamente particular. Porém, esta minha representação particular pode avançar, pode evoluir, pode ser potencializada, pode se ampliar, se estender, e à medida que ela se estende, eu me aproximo de uma compreensão mais ideal acerca do mundo, que é a compreensão própria do divino, própria do Deus, do grande Criador de todas as coisas. Porém, para que essa minha compreensão de mundo evolua, eu tenho que fazer uma passagem entre aquilo que Leibniz define como percepção e aquilo que Leibniz define como apercepção. Ora, na percepção, eu vejo o mundo, eu vejo as coisas, eu me relaciono com as coisas de forma desprovida de saber ou de conhecimento. Portanto, a percepção me possibilita estabelecer relações com o mundo, compreender o mundo, compreender não, né? Compreender, já a compreensão do mundo já está no outro, já está no outro nível para Leibniz, mas por meio da percepção eu apreendo, e este é um termo melhor, eu apreendo o mundo
de forma desprovida de qualquer conhecimento, de qualquer saber, de qualquer consciência. Para que eu apreenda este mundo no qual eu estou inserido, com saber, com conhecimento, com consciência, eu tenho que superar a fase da percepção, o nível da percepção, para o nível da apercepção. Porque só no nível da apercepção é que existe cognição, entendimento, compreensão, conhecimento acerca das coisas. Portanto, se por meio da percepção eu me relaciono com o mundo, sem conhecê-lo, sem ter consciência daquilo, do objeto com o qual estou me relacionando, e autoconsciência, consciência de mim mesmo, se por meio da percepção eu tenho este nível de relação com o homem, perdão, com o mundo, com as coisas, com tudo aquilo que está à minha volta e comigo mesmo, percepção esta que apenas me assemelha aos demais animais, por meio da apercepção eu passo a entender o mundo, eu passo a compreender o mundo como sujeito cognoscente, como sujeito racional, como sujeito que tem compreensão do objeto com o qual ele está se relacionando e tem a compreensão de si mesmo. Portanto, a percepção é a percepção do mundo mais temperada com o saber, com a consciência e com o conhecimento. Ora, a percepção, que, repito, é diferente da percepção, a percepção já me diferencia dos demais seres, dos demais animais. E aí ela já me aproxima de Deus, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, por mais que eu tenha consciência do mundo, dos objetos com os quais eu me relaciono, consciência de mim mesmo, este meu conhecimento, este meu saber, ainda é um saber limitado, sobretudo quando comparado ao saber de Deus. Sobretudo quando comparado à ciência, ao conhecimento de Deus. Porém, eu posso avançar um pouco mais neste conhecimento acerca do mundo, acerca da natureza, acerca da vida, acerca de mim mesmo, acerca de Deus. Eu posso avançar neste conhecimento e, consequentemente, me aproximar um pouco mais de Deus, me aproximar um pouco mais daquele que me criou a sua imagem e semelhança. Entretanto, eu nunca irei alcançá-lo, eu nunca irei atingi-lo, porque, diferentemente de mim, que ainda tenho um conhecimento muito particular, muito parcial, eu jamais chegarei a ter o conhecimento divino, embora isso seja um ideal que Leibniz propõe como meta filosófica, e aí é claro, né? Mas isso é tema para uma outra reflexão, né? Leibniz está pensando, desculpa, Leibniz pensa na possibilidade desse conhecimento ideal atingido pela humanidade, não apenas para o indivíduo,
Humanidade esta que ao longo de sua história vai progredindo, vai evoluindo, vai se desenvolvendo e, consequentemente, tendo uma compreensão mais clara acerca das coisas. Isto é um ideal posto por Leibniz. A humanidade, não apenas o indivíduo, claro, mas a humanidade é capaz de chegar a um determinado nível de conhecimento tão amplo, de conhecimento tão vasto, que ela se aproxime mais de Deus. Mas aí é um pensador que está pensando essas coisas lá no século XVII, né? Então é um pensador que nele próprio tinha consciência do quanto, em termos de complexidade e de nossa própria ignorância, a própria ciência iria nos convencer enquanto humanidade. Mas isso é para uma outra discussão. Para um outro contexto. Para Leibniz, nós podemos nos aproximar deste conhecimento de Deus sem, entretanto, atingi-lo, porque o nosso conhecimento é parcial, mas para isso nós precisamos, para nos aproximarmos deste conhecimento divino, para nos aproximarmos do intelecto divino, é preciso conhecermos as coisas, mas a partir de sua cadeia de relação. Por quê? Porque para Leibniz, todas as coisas estão vinculadas de algum modo, todas as coisas estão relacionadas de algum modo. E eu só compreendo melhor as coisas à medida que eu compreendo as suas relações, a sua cadeia de nexos e vínculos, que faz com que as coisas se tornem, ao fim e ao cabo, num todo harmonioso e perfeito. Porém, esta compreensão do universo, do cosmos, enquanto um todo harmônico e perfeito, só Deus a possui. Porém, quanto mais eu me aprofundo nas relações que ligam as coisas, mostrando o quanto que elas estão de alguma forma concatenadas, vinculadas e, portanto, de algum modo ligadas entre si, eu vou me aproximando daquilo que seria um conhecimento ideal, o conhecimento que só Deus possui. Portanto, para Leibniz, o conhecer enquanto exercício ideal da nossa razão nada mais é do que conhecer esta cadeia de relações, esta engrenagem de causas e efeitos, de relações, causas e efeitos, relações, causas e efeitos. À medida que eu conheço esta cadeia de relações, que eu vou me aprofundando nas relações que vinculam todas as coisas, eu vou tendo uma visão mais clara, uma visão mais ampla, uma ideia mais perfeita do mundo, uma ideia mais perfeita da natureza, uma ideia mais perfeita da vida, uma ideia mais perfeita de mim. Portanto, para Leibniz, o conhecimento ideal é aquele que permite ao indivíduo buscar os pontos, identificar os pontos que ligam uma coisa a outra coisa, que por sua vez vai ligar lá outra coisa a outra coisa, e assim dentro de uma cadeia infinita. É claro que eu não vou chegar à compreensão desta cadeia infinita, porque
pela razão aqui já exposta, porque só Deus é capaz de conhecer o infinito, ou as infinitas relações que vinculam todas as coisas. Entretanto, eu me aproximo deste conhecimento ideal, desta atividade racional ideal, quando eu me empenho em compreender as relações, os vínculos, os nexos, a grande cadeia que liga as coisas. Nesse sentido, convenhamos, Leibniz é um filósofo extremamente atual, sobretudo naquilo que a sua filosofia nos convida, nos conclama, justamente nós que temos pouca predisposição em conhecer estas relações, conhecer, saber que uma coisa é assim, porque ela está ligada a outra coisa, que por sua vez está ligada a outra coisa, que por sua vez está ligada a outra, e assim nós vamos desvendando este grande tecido que constitui o mundo, a natureza, o mundo, a sociedade, a vida, o indivíduo. Ora, para Leibniz, o exercício racional ideal é este que leva o indivíduo a entender essa gama de causas e efeitos, essa gama de vínculos que unem uma coisa a outra, que nos leva a entender que o objeto que eu me proponho a entender ou compreender me leva para além dele, na medida em que eu o compreendo ou o entendo a partir desta rede de relações, a partir desta rede de causas e efeitos, de nexos e vínculos que permitiram que aquele objeto chegasse onde ele chegou, se tornasse o que ele se tornou. É preciso, para Leibniz, compreender as relações. É preciso compreender aquilo que aproxima e distancia as coisas ou seres. É preciso compreender aquilo que me torna dependente ou autônomo, aquilo que me torna um ser ativo ou um ser passivo, aquilo que faz de mim apenas uma individualidade e aquilo que faz de mim uma peça que se encaixa perfeitamente nesse grande tecido que é o cosmos, que é a natureza, que é o mundo, que é a sociedade, que é o indivíduo, que é a vida. Ora, é preciso entendermos as relações. Não basta termos um objeto, qualquer um que seja, seja um ser ou seja um discurso. Não basta termos diante de nós apenas objeto. É preciso entendermos as causas que estão por detrás daquele objeto, as causas que estão por detrás desse discurso e o quanto que estas causas nos levam a outras causas, que vai nos levar a outras, e assim irmos criando uma compreensão mais ampla, mais total acerca do mundo. Ora, insisto, em tempos de TikTok, Instagram e demais redes sociais em que não temos a mínima predisposição, paciência para compreendermos os processos
relacionais que estão por detrás desta fala, por detrás dessa prática, por detrás dessa postura, por detrás desse comportamento, por detrás desse objeto, por detrás desse ser. A nossa compreensão, o nosso entendimento vai se distanciando cada vez mais do entendimento ideal, que é o entendimento de Deus, e, portanto, negando em nós aquilo que nos liga ao Criador, que é a sua imagem e sua semelhança impressas em nós. Esta imagem, esta semelhança são ou alcançam a sua plenitude à medida que eu, no uso da minha razão, busco ter uma visão não idêntica à de Deus, pela razão que aqui já expus, mas uma compreensão, uma visão cada vez mais ampla acerca do mundo. Só que para isso eu tenho que me predispor a conhecer, conhecer e conhecer. Eu tenho que buscar conhecer o mundo, conhecer as coisas neste grande mosaico de relações no qual as coisas estão inseridas, as coisas estão ligadas, as coisas estão vinculadas. Este é um desafio que faz com que a filosofia de Leibniz seja uma filosofia extremamente atual. Por quê? Porque ela nos faz sair desta zona de ignorância na qual nós estamos inseridos, sobretudo nós, repito, nesse contexto de redes sociais, que absorvemos informações sem compreender o seu nexo ou os seus nexos causais, sem compreender os seus desdobramentos, sem compreender todo o processo que está por detrás dessas informações, toda a gama de relações que estão na base, que está na base desta informação. Ora, neste momento histórico no qual nós estamos vivendo, que nos faz apenas nos atermos ao objeto tal qual ele ali está, ao discurso tal qual eu li, à informação tal qual me foi veiculada, neste contexto, convenhamos, estamos muito mais próximos do mais bruto dos animais, com todo o respeito que temos aos animais, e longe deste indivíduo racional que se assemelha ao grande Criador proposto por Leibniz. Isso torna a filosofia de Leibniz uma filosofia extremamente atual, porque ela é um convite, hoje mais forte do que nunca. Ela é um convite para que nós construamos cada vez mais uma compreensão clara, límpida, iluminada, por assim dizer, de todas as coisas. Caso contrário, nós continuaremos nesta zona de ignorância e barbárie na qual estamos inseridos. Forte abraço a vocês. Espero que tenham gostado dessa brevíssima aula acerca do conceito de percepção e a percepção em Leibniz. Não se esqueçam de deixar aí os seus comentários, nos ajude na divulgação deste espaço e em breve nós aqui retornaremos. Forte abraço e até lá!